Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Caprio. Hoje nós estamos aqui com o Padre Toninho. Vamos conversar um pouquinho sobre participação social de forma geral. Padre, fica à vontade, se apresente, fale um pouquinho. Então, eu sou o Padre Toninho aqui há 5 anos na paróquia, hoje Santuário São Judas Tadeu, no Marapé. Muita alegria, procuro exercer com fidelidade esse compromisso e essa missão aqui no bairro do Marapé e nas redondezas também. Legal. Padre, fala um pouquinho para a gente o que foi essa mudança da Igreja São Judas para Santuário São Judas. Era a paróquia São Judas Tadeu, permanece paróquia, só foi acrescentado o santuário. O que significa o santuário? Para que uma paróquia possa ser elevada a santuário, é necessário, em primeiro lugar, ser um lugar de manifestação popular, devoção popular, não manifestação, de devoção popular. E todos nós sabemos, São Judas tem uma grande devoção, não somente aqui nos bairros próximos, mas em toda a cidade e até fora. E com isso a gente solicitou ao bispo, então, que a paróquia fosse elevada a santuário. E aí tem algumas exigências, que é missa todo dia, atendimento de confissão, bênção, enfim, que procura corresponder ou responder às necessidades daqueles que aqui procuram o santuário, um lugar de devoção popular. Legal, bacana. Padre, conta um pouquinho pra gente por que, né, a imagem de São Judas, algumas têm uma madeira, uma lança, qual é o significado desse material na mão da imagem? A imagem tem esse material que significa o próprio, como ele foi martirizado, o instrumento do seu martírio. Num outro, apresenta-se também como uma lança, da qual ele sofre o martírio por causa da sua fé. Então, esse sinal é um sinal da maneira como foi executado. Como ele foi morto, né? Exato, o testemunho dele. Consequência do testemunho dele, da sua fidelidade ao seguimento de Jesus Cristo. Legal. Padre, vamos falar um pouquinho sobre a participação de forma geral. Qual a importância das pessoas participarem das escolhas dos seus representantes? Seja ele um síndico, presidente de sindicato, presidente do país, governador, conselho tutelar, prefeito, vereador. Qual a importância da escolha, da participação na escolha? A participação é fundamental porque nós fazemos parte de uma sociedade. Não tem como. A gente não pode se negligenciar ou se omitir. É logicamente cada um dentro dos seus critérios, mas todos nós temos um pouco de responsabilidade, uns mais, outros menos, mas todos nós devemos ter um engajamento, uma participação no encaminhamento, no direcionamento da sociedade para o bem comum do próprio povo. Então é fundamental a participação, seja na igreja, seja nos sindicatos, seja nas outras instituições, em qualquer instituição que esteja a serviço do povo é fundamental. Legal. Padre, e qual é o impacto da não participação? Sempre há participação, né? O que pode haver é negligência, ou seja, omissão, mas sempre haverá alguém que participa. Não tendo, quando a maioria não participa, aqueles que se apresentam acabam sendo eleitos, ou beneficiando, nem todo mundo, também não vamos generalizar que todos entram só com segundas intenções. Creio que tem sempre gente boa que também quer fazer o bem para a comunidade, para o bairro, para a sociedade, para a própria igreja. A gente eu costumo comentar que quando você não escolhe, né, quando você não participa da escolha, quando você entra no restaurante e a mesa do lado é que escolhe o que você vai comer, né? Esse é o impacto, na verdade, do que acontece. Falando um pouquinho sobre criança, padre, qual a importância da religião para a formação da criança? Não só para a criança, mas começa exatamente com a criança, porque é o futuro do país, é o futuro da humanidade. Então, se a criança tem uma boa acolhida, se tem uma boa formação, serão os futuros, né? Os futuros
a presença viva na sociedade, em todas as instituições. Então, a educação é fundamental. Um país que não gasta, que não investe na criança, está decretando a falência total. Ainda nesse tema religioso, como você enxerga a importância da participação da criança na religião, de forma geral? A religião, ela procura ensinar valores, não é só a questão religiosa propriamente dita, mas ensinar a criança, ou passar para as crianças, valores, princípios morais, éticos, critérios de justiça, de solidariedade. A religião engloba toda a ação na vida da criança, na vida dos adultos. E as outras atividades, como por exemplo um futebol, uma dança, tal, o que isso é importante na formação da criança? Lembrando que a criança, não a criança, mas todo ser humano é um ser social. Isso faz parte. Você tem que desenvolver as suas atividades, todos nós desenvolvemos um dia, uns mais, outros menos, mas é fundamental, faz parte da criança. Criança que não brinca não tem sentido. Padre, eu queria que você deixasse uma frase para reflexão do pessoal que está acompanhando a gente. A frase que eu gostaria de deixar para a gente investir sempre mais no ser humano, nos valores fundamentais, sejam eles éticos, sejam valores, princípios morais, princípios assim de cuidar do zelo pela criação é fundamental. Então, ensinar valores, fundamental. Legal. Padre, ainda falando um pouquinho da participação, na eleição de forma geral, ela é no sentido obrigatório. Na eleição do conselho, ela é eletiva. O que você acha da eleição eletiva e da eleição obrigatória? O próprio nome diz, né? Você é obrigado, você vai porque é obrigado. Na eletiva, você não tem aquela obrigação. E, infelizmente, muita gente, quando não se sente obrigado, ele não tem muito interesse. O resultado é a pouca participação. Falando ainda um pouquinho, né, das preparações dos nossos representantes, na eleição do Conselho Tutelar, nós temos algumas preparações, né? Você tem que entregar os documentos, você tem que fazer prova, tem algum cuidado na preparação. Na eleição convencional, não tem esse preparo. Será que se nós tivéssemos um preparo melhor, nós teríamos melhor pessoas ou mais preparadas, né, para exercer essas representações? Com certeza, né? Tanto na área da política como qualquer outra instituição, outra entidade, a partir do momento que você vai assumir um cargo ou uma responsabilidade, é bom que se tenha consciência daquilo, o que significa aquilo. Para mim não votar ou não apoiar esse ou aquele candidato simplesmente com segundas intenções. Quanto melhor a formação, e hoje nós temos pelo menos no campo da política, nós temos aí uma preocupação muito grande, principalmente enquanto igreja, de dar essa formação de consciência política, do engajamento, do compromisso, o que significa também eu indicar uma pessoa ou outra para uma participação na sociedade. Legal. Entrando agora na reta final, padre, eu gostaria que você deixasse um recado aí para quem acompanhou a gente, para quem ouviu aí um pouquinho aí da nossa conversa. Não, eu acho que a participação nos diversos segmentos da sociedade, cada um no seu jeito, você entende? Mas que se coloque realmente assim nessa disponibilidade, e eu quero contribuir, eu quero dar minha parcela de colaboração, porque eu acredito numa sociedade mais justa, fraterna, isso sim. Então, dá apoio para aqueles que realmente, por isso que a gente precisa conhecer bem e saber bem qual é a função de alguém que realmente esteja com essa intenção. Eu quero dar a minha parcela de contribuição para colaborar na construção de uma sociedade mais justa, fraterna. É fundamental essa participação. Como você, finalizando agora, como você enxerga
a sociedade organizada, seja ela em sindicato, em associação, em igreja? Qual o seu ponto de vista nesse cenário de organização da sociedade? Toda sociedade, ela não existe sem a sua infraestrutura, vamos dizer assim, a sua organização. Alguns segmentos funcionam bem, outros não tão bem e outros, infelizmente, às vezes nem funcionam. Não funcionam. Mas a sociedade, ela é estruturada, tem a sua própria organização. Não existe uma instituição que não tenha a sua organização, a sua infraestrutura. E aí vai depender, logicamente, dos órgãos competentes, né, para fazer com que essa organização funcione. Tá bom. Padre, obrigado pelas palavras aí, pelo tempo, pelo atendimento. Pessoal, acompanha aí a gente, que em breve tem novidades. Fiquem todos com Deus. Valeu, obrigado.